Olá, esse é o podcast Debugando a Sociedade. Essa é a segunda temporada onde serão abordados diversas aplicações da computação. Neste primeiro episódio, vamos tratar sobre o metaverso e suas consequências sociais. Os participantes desse debate serão eu, Juliana Escapim. Eu, Lohan Viana. Eu, Iago Azegues. Bem, eu acho que para começar a falar desse assunto, a gente tem que falar um pouquinho sobre a origem do metaverso. Muitas pessoas discutem como foi criado o metaverso, como ele apareceu, quando foi a primeira citação sobre ele. Muitas pessoas acham que a origem começou com o livro de Neil Stephenson, o romance de ficção científica Snow Crash, de 1992. Naquele livro, o metaverso foi descrito como uma espécie de realidade virtual da internet, em que as pessoas eram representadas em 3 dimensões por meio da imagem escolhidas por elas, o que no caso seria o equivalente aos avatares. No metaverso, cada um podia realizar todas as coisas em 3D, por exemplo, escritório, casas, clubes e etc. O que vocês acham sobre isso, pessoal? Vocês concordam que essa foi a origem do metaverso? Eu acho que a Juliana foi bastante perspicaz na dissertação dela sobre o que é o metaverso, né? E é bom dizer também que existem muitas propostas, né, entre aspas, de metaverso há muito tempo, né? Não é uma coisa que é nova, né? Entrou em hype agora por causa da apresentação lá do Zuckerberg, mas já existe desde lá da época do Second Life, do World of Warcraft, né? E ele tem tido bastantes implicações sociais desde esse tempo, né? Então, desde coisas básicas como... Hoje em dia nós temos vício em internet, né? Então, pensando no mundo em que a nova era, né? O novo mobile... Então, a gente tinha o desktop e agora tem o mobile, né? E no futuro, a intenção, né, dessas empresas é que o metaverso seja o novo mobile. A gente é viciado em... Passa 5 horas, 3 horas. Tem uma vez que eu passei quase 7 horas no celular, né? E como é que vai ser essa nossa interação com o metaverso, né? Ela vai ser tão prejudicial quanto ou menos, né? Mas pensando nessa ideia assim, do que é o metaverso e tipo, da origem dele, a Juliana foi bem perspicaz e, para mim, ela falou tudo, né? Eu só queria realmente ponderar esses dois caras, o Second Life e o World of Warcraft, que, para mim, são os dois exemplos de maiores metaversos assim, e depois veio Fortnite, etc. Vocês já participaram desses metaversos? Já tiveram lá o avatar lá no Second Life ou no WoW? Eu tive no jogo Second Life, eu vi uma boneca que eu adorava brincar e conversar com pessoas de mundos diferentes, eu não sabia quem era, então eu gostava de falar inglês pra brincar, não sei, eu gostava de fazer isso. Eu não tive a oportunidade de jogar o Second Life, apesar de ter muita vontade na época. Mas eu acho que a principal ideia é essa, né? Encontrar novas formas de interação através da internet. E isso não é algo novo, né? Realmente. Já existiram diversas tentativas de entre aspas, mundo paralelo virtual. E hoje esse assunto está muito mais comentado, justamente pelo que o Iago comentou, com a mudança do Facebook para a Meta. E o metaverso ele pode ser entendido como a junção de algumas formas de interagir virtualmente. Então a primeira é realidade virtual, que é uma interface com sistemas em que a gente, através de uma lente de visão total, a gente consegue ter uma visão completa de virtual. E aí, juntando com a realidade aumentada, seria o caso de adicionar novas imagens na nossa realidade. Então, um exemplo disso é o Pokémon. Quando a gente aponta a câmera do celular para algum local, quando encontra um Pokémon, a gente vê ali no ambiente o Pokémon se movimentando, e isso tem diversas aplicações. Então, essa seria basicamente a definição a mais aceita hoje em dia. Também acho importante a gente falar o que não é o metaverso. Eu diria que não é somente jogo. Eu ouço bastante críticas sobre isso, que o metaverso já existia, não é algo que vai para frente.
assim como as televisões 3D não foram para frente. E eu acho que o caso é diferente, que é um caminho sem volta, porque dependeu justamente dessa evolução tecnológica que o Second Life não foi capaz de entregar na época, mas que teve uma ideia muito boa e dava a direção para onde a gente vai. Portanto que até no Second Life, como a gente estava falando, ele teve bastante investimento de várias empresas na época, de faculdades, universidades que queriam fazer uma mini universidade lá para poder ter o acesso dos estudantes. Também da Adidas, ela patrocinou o Second Life, então tipo, teve bastante investimento. Mas infelizmente o pessoal começou a cansar, não somente por causa da tecnologia, mas também porque na época surgiram outras redes sociais que faziam a mesma coisa que ele fazia. Por exemplo, o Facebook. Então, tipo, para conversar com pessoas, eles podiam botar sua própria foto, em vez de uma pessoa que não era você, né, um boneco. Então, eu acho que foi mais que uma coisa tecnológica, foi mais uma coisa da sociedade, do perfil da sociedade da época. Second Life, ele não é um videogame, né, o Second Life. Ele tem aquela ideia de ser um jogo e tal. Entretanto, ele era muito mais do que isso, né? Ele tinha economia própria. As pessoas tinham empresas que tinham a loja no ambiente virtual do Second Life, né? Isso existiu do quê? Na década de 2000, né? Então, ali perto de 2000 e pouquinho, etc. Imagina agora com o poder computacional, né, e novas tecnologias surgindo aí, como que seriam as implicações disso, né? Então, quais seriam as implicações sociais de você ter toda uma economia rodando dentro de um ambiente completamente virtual, né? E como que isso iria transparecer para a realidade física, né, que a gente está vivendo hoje em dia, né? Puxando o gancho aí da evolução tecnológica, acho importante a gente mencionar aqui também a evolução da web. A Web 1 foi marcada pelos hiperlinks, que eram sites estáticos, serviços web em que a gente solicitava a página e recebia um conteúdo estático e poderia ser linkado para outras páginas. E daí evoluiu para a Web 2.0, em que os usuários tiveram maior participação no conteúdo dos sites. Então, as redes sociais fazem grande parte nisso. Então, são sistemas em que as pessoas criam o conteúdo e interagem através do sistema. Já o Web 3.0, que é a mais recente e está sendo mais falada hoje, é justamente a adição desses novos elementos de escassez digital que possibilita o comércio, né, virtual, e também a propriedade, você ser dono de objetos virtuais. Bem, eu acho muito interessante também sobre o Web3, que é uma coisa que é da atualidade, né? Algo que a gente está vivendo ainda. Então, como a gente já tem um estudo maior sobre Web 1 e Web 2, por ter sido coisas do passado, fica mais claro para a gente entender mais ou menos o que é. Como a gente está vivendo o Web 3, é algo ainda que fica muito confuso da gente entender e observar, já que é algo que está acontecendo. E sempre é algo que está acontecendo, a gente não tem conhecimento completo sobre isso. Eu tenho um papo aqui sobre o Web3 que, desde que lançou aquela apresentação do Zuckerberg, do metaverso, para mim tem ficado tudo muito mais claro sobre os planos do Facebook, né, da empresa. Então, tinha notícias no passado falando sobre o Facebook inventou a própria moeda digital, né? A gente ficava tipo, por que eles estão fazendo isso? Aí, Facebook comprou a Oculus, empresa de realidade virtual. Aí agora tudo faz um certo sentido, né? Porque o que eles estão querendo fazer é justamente criar essa escassez digital que o Gohan falou, né? Que é você conseguir colocar coisas que você consegue dar dar a característica de pertencer a alguém, né? E aí a Web3 é muito nesse sentido, né? E um assunto muito falado também são os NFTs. NFTs são tokens não fungíveis, que é justamente uma propriedade digital que é única. Então apenas um dono possui o controle sobre aquele token. Só ele pode transacionar na rede. Um conceito que eu devo mencionar também é o de rede descentralizada utilizando a tecnologia blockchain, que é justamente a tecnologia utilizada
para a Web3, para a criação da escassez digital. E os NFTs, eles são tokens transacionados nessa rede. Bem, honestamente, eu não me sinto muito segura sobre o NFT, porque até se você vê quando você pesquisa sobre Bitcoin e todas essas moedas online, você vê que o NFT não é tão confiável assim, por exemplo, como o Bitcoin. Teve até um caso na porcentagem que caiu de 8% do valor do Bitcoin e o NFT caiu 20%. Então, eu pessoalmente não confiaria em apostar no NFT por enquanto, até ele provar mais seguro. O que vocês acham? Você acha que é confiável? Mas no final, o NFT ele é meio que required, né? O metaverso funcionar em determinados aspectos, né? Justamente, né, a questão de você algo te pertence, né? E como você vai ter algo como seu, um ambiente virtual em que tudo seria teoricamente facilmente replicado, né? Então, para que você tenha características que não podem afetar a desigualdade social, etc., mas características primeiramente de posse, você precisa dos NFTs, ou pelo menos de tecnologias que sejam análogas, né? Então, nesse sentido, é quase que imprescindível você ter uma tecnologia dessa no metaverso seu. Exatamente. Eu só vou fazer um comentário em cima do comentário da Juliana. O Bitcoin eu vejo fora disso. Ele é uma rede separada e os NFTs hoje, né, a principal rede em que a gente consegue transacionar os NFTs é a rede da Ethereum. E aí é uma rede separada do Bitcoin e é certo que é verdade que o preço do Bitcoin afeta o preço desses tokens, mas é como se fosse o lastro deles, né? Exato. O Bitcoin ele é fungível, porque cada unidade do Bitcoin é interoperável. Eu posso trocar. É como se fosse o ouro. A gente não faz distinção de qual ouro cada um tem, porque cada grama de ouro tem o mesmo valor. Então o Bitcoin nesse sentido o NFT não, é como se fosse uma arte. Só existe uma Mona Lisa no mundo. E eu acho interessante o uso dessa tecnologia porque abre portas para coisas que não eram feitas antes. Por exemplo, o criador da Mona Lisa, ele não teve boa parte do lucro realizado em cima das trocas feitas da Mona Lisa. Então, com NFT e usando os contratos inteligentes são um pedaço de código que é executado automaticamente. Então eu posso justamente trocar com alguém esse NFT e aí o dono recebe uma parte por essa troca. Então é como se fosse royalties recebidos pelo dono e isso abre espaço para incentivar a arte e uma série de coisas que não eram possíveis antes. Isso afeta socialmente os artistas digitais, né? Bastante. Porque até então você via obras físicas sendo vendidas na casa de milhões. Tudo bem que boa parte desses artistas estavam mortos, né? Mas alguns ainda estavam vivos e eles recebiam o valor dessas transações. Agora, até um tempo atrás, antes dos NFTs, você não tinha essa possibilidade para os artistas digitais. Então, a obra do artista ele valia tanto quanto, falando artisticamente, de um cara que pegava o iPad dele e fazia uma arte, quanto de alguém que utilizava um quadro e o pincel, né? Hoje em dia você consegue deixar esses artistas do mundo físico e do mundo virtual, entre aspas, mais próximo, né? E isso tende a aumentar muito mais quando você estiver em ambientes virtuais de realidade virtual ou de realidade aumentada. Bem, eu concordo plenamente com vocês. Eu acho, algo muito interessante e tudo mais. Mas vocês acham que talvez não vai ter um receio da sociedade? Porque, por exemplo, eu me lembro que com Bitcoin todo mundo chegou a rir. Isso aí nunca vai funcionar, isso é uma moeda online. Então vocês acham que talvez não vai ter uma rejeição da sociedade? Acho que toda mudança drástica acaba enfrentando resistência. Isso aconteceu com a internet também, então os grandes jornais diziam que eles já faziam o trabalho. Eu vejo bem dessa forma. E o Bitcoin ele já é um caso de sucesso, ele já está funcionando bem hoje. Não é a minha fonte de preocupação, mas me preocupa, sim. Me parece que existe uma bolha hoje de NFTs, porque a gente vê esses NFTs sendo transacionados por milhões de dólares. São basicamente imagens, por exemplo, os Bored Apes,
são macacos de imagem relativamente simples, e por serem escassos e também por existir um clube em que só participam aqueles que contêm o NFT e que provam que são donos daquele NFT, eles acabaram sendo muito valorizados. E eu acredito que não se deve colocar o dinheiro que a gente depende nesse tipo de coisa, realmente. O Bitcoin eu já vejo diferente. O Bitcoin é muito mais seguro, testado ao longo de 13 anos. Não é o caso dos NFTs. Exatamente, por isso eu receio que talvez vá ter um problema nessa aceitação. Bem, então vamos parar um pouquinho de falar de dinheiro, vamos falar um pouquinho mais agora da sociedade e do quesito social que vem do metaverso, não é mesmo? Porque o metaverso promete fazer muitas coisas, e principalmente no quesito social, que vai fazer com que você possa visitar pessoas ao redor do mundo inteiro. Por exemplo, fazer você poder jogar com seu amigo que está em outro país viajando, ou que mora mesmo em outro país, ou fazer ligações a distâncias em que você está na sala do seu colega, na casa dele, que você pode estar presente ali, poder ver um filme com ele, poder ir ao cinema com ele e fazer várias coisas no quesito social. Vocês acham que isso vai ser algo que as pessoas vão gostar? Ou vocês acham que o pessoal não vai gostar muito dessa coisa do metaverso? O que vocês acham? Que eles preferem contato humano ou esse pelo metaverso? Eu acho que depende de como a tecnologia ela vai desempenhar no que ela está propondo. Então, se ela conseguir deixar o nível de conectividade, né? E eu nem falo sobre se sentir estar do lado da pessoa, porque hoje em dia o Facebook, o WhatsApp, a gente não se sente do lado das pessoas, mas a gente se sente conectada com elas. Tanto é que muitas pessoas evitam conversar na webcam, né? Webcam, nem existe mais webcam, o pessoal usa tudo da câmera do próprio computador ou do celular. Mas o meu ponto é que você não necessariamente precisa estar do lado da pessoa para se sentir conectada com ela. Então, se eles de alguma forma conseguirem criar essa sensação de conectividade e dependência do usuário também, dependência é muito importante, porque muito do Facebook, e eu acho que isso também vai se aplicar para os metaversos, é a necessidade que você tem de estar lá. E isso inclui tanto FOMO, né, o Fear of Missing Out. Você precisa estar sentindo que se você não estiver dentro daquilo ali, você está perdendo. Eu acho que se você alcançar isso, não necessariamente estou próximo do meu amigo, estou próximo do meu pai, estou próximo dos meus parentes, você alcançar apenas a ideia de conectividade que já é feita hoje no mobile, que o Facebook e empresas que estão investindo no metaverso fazem muito bem há muito tempo, eu acho que já vai ser o suficiente para as pessoas quererem entrar. Eu concordo plenamente. Então, essa ideia de que não vai ser perfeito, mas é uma evolução, é o meu pensamento sobre isso. Eu acredito que vai ser muito positivo, assim como as redes sociais tiveram um impacto positivo também na socialização das pessoas. A gente é capaz de falar com os nossos parentes a qualquer momento. Então, assim como a internet evoluiu a ponto de hoje a esmagadora maioria das pessoas possuírem um celular na mão e poderem se comunicar, eu acredito que toda essa infraestrutura vai ser utilizada em novas formas de interação no metaverso. Bem, eu posso falar por todo mundo que está na classe de relacionamento à distância que com certeza eu usaria o produto. Eu sei que todo mundo de pessoas que estão em relacionamento à distância com certeza iriam amar essa função de você poder estar com seu amado ali perto, porque normalmente pessoas de longa distância em relacionamento desse tipo são de diferentes países. Por exemplo, meu namorado é do Canadá, então se eu pudesse botar um óculos e ver ele ali do meu lado, eu com certeza ficaria muito feliz e usaria 24 horas por dia. Então eu sei que teria uma grande clientela, principalmente de pessoas que têm parentes e familiares e até amigos, né, que estão de outros países e outros lugares muito distantes e adorariam ter esse contato. É o famoso web namoro, né? O pessoal do web namoro ia ficar super contente aí com esse potencial. É o famoso web namoro. Mas também por esse lado, é interessante, e eu acho mais interessante ainda, entretanto trágico,
Isso vai ser para poucos, pelo menos inicialmente, né? Então, existe um grande fator de desigualdade no mundo hoje em dia, e que eu acho que essa questão do metaverso e as pessoas que não estão vão ter a acessibilidade de estar nesses ambientes virtuais, hoje vai ser pouco e no futuro próximo também tende a ser pouco. As tecnologias de hoje em dia, de VR, mesmo para computador, né? A gente está no meio das crises dos chips, né? E eu acredito que vai demorar até essas tecnologias serem barateadas, né? Então, o quanto as pessoas vão perder no quesito social, vão estar se sentindo marginalizadas por não estar participando desse ambiente virtual, simplesmente porque elas não possuem o dinheiro, o valor monetário para conseguir participar dessa brincadeira, né? E pensando, eu estava vendo um pior cenário possível para esse mundo, o mundo virtual, no metaverso, que seria a gente utilizar tanto de tecnologias da Web3, de NFT, para conseguir construir esse ambiente virtual que exige tanto poder computacional e tanta poluição para ser construído, que a gente acabe por ter uma sociedade marginalizada, e a única intenção dela é trabalhar na realidade poluída e desconstruída por toda essa poluição da construção desse ambiente virtual, e cujo trabalho deles é simplesmente manter essa realidade paralela de pé, para que aqueles que possuem a grana consigam usufruir dessa realidade melhorada, dessa realidade que foge do que a gente construiu no mundo real, né? Claro, eu estou colocando aqui o extremo, né? Tudo deu errado e a gente caiu nesse cenário, né? Mas se a gente for ver algumas literaturas, isso parece ser possível e até provado, né? O jogador número 1 tem uma proposta de mundo virtual e metaverso interessante e fala bastante sobre isso. O que vocês já pensaram sobre isso? Vocês já contemplaram algum tipo de futuro diferente? Ou vocês acham que a desigualdade ela nem vai ser tão presente assim no metaverso e que, na verdade, a gente tem maior potencial para diminuir ela? O que vocês acham? Cara, honestamente, eu acho que a minha desigualdade que eu vejo é diferente um pouco da sua. Porque com as grandes empresas trabalhando, porque não vai ser algo de uma empresa só. O metaverso vai ser algo de várias empresas. Então vai ter não só o Facebook, não só o novo Meta, né? Mas várias empresas vão estar juntas. Então acho que isso vai baratear um pouquinho os produtos, porque eles pretendem tornar isso como um estilo de vida. Então eles pretendem fazer isso para todo mundo. E com isso, para fazer para todo mundo, precisa ser de um preço acessível. Então acho que os produtos não vão ser tão caros, mas eu acho que a desigualdade vai estar presente na questão de, para você utilizar esse produto, você precisa de uma internet rápida. Você precisa do 5G. E nem todos os países possuem 5G. Então acho que a desigualdade vai ser em países que não têm o acesso à internet tão boa quanto nos outros. Então talvez eles se sintam mais deslocados, eles não possam participar por conta desse fator da internet. Eu vejo que hoje realmente tá muito caro um headset da Oculus Quest 2, por exemplo, que é o headset da empresa que o Facebook comprou, ou Meta. Hoje é a partir de R$ 3.500 para você começar a interagir. É um headset que já possui integrado o computador, então você já conseguiria interagir. E aí eu diria que é caro, eu acho caro, mas depende da pessoa, né? Por exemplo, a Juliana, para ela é muito mais barato comprar esse óculos do que ficar viajando para cada interação que ela vai ter com o namorado. Não, pra Juliana, se eu fosse ela, já me mandava uma aliança com o namorado canadense e já pegava a cidadania e ia pra lá, né, não? Exatamente. Sim, mas eu acho que foi o que eu falei, eu acho que vai baratear esse preço. Ele ainda tá caro porque é algo novo e recente, mas conforme os anos vai se passarem, eu acho que vai ficar bem mais barato, tipo cerca dos 1.000 ou abaixo.
Vai ser tipo o celular. O celular antigamente era muito caro. Hoje em dia você compra um celular por R$500. E ainda assim, esse óculos tá mais barato que o iPhone aí, né? Ah, sim, iPhone, Deus amado, só os ricos. Sobre esse ponto da desigualdade, realmente é uma coisa que tende a melhorar, mas eu também vejo outro tipo de desigualdade, que seria a questão dos deficientes visuais e auditivos. Eu acho que ainda tem um bom caminho para se melhorar sobre isso. Então vai existir um grande mercado aí para poder atender essas pessoas também, né? Sim, eu nem sei como funcionaria, porque tudo que na ideia, pelo menos do Mark, tudo funcionaria à base do óculos. Então como é que uma pessoa cega, por exemplo, conseguiria fazer isso? Eu nem sei como seria para incluir esse processo. Tem que usar o Neuralink lá do Elon Musk, né? Nossa, uma das promessas do cara. Se usar um chip na cabeça para conseguir ter os estímulos sensoriais necessários. Sim, seria algo bem difícil. Boa abordagem, bom comentário, Luna. Bem, eu acho que algo importante também a ser comentado seria do e-commerce, né? Porque, tipo assim, o planejamento, como a gente até comentou antes um pouquinho, o plano deles é colocar marcas e botar lojas dentro de tudo que tá ocorrendo lá. Por exemplo, se eles tiverem um show online, você pode comprar o merchandise lá mesmo e você bota no seu boneco. Quer dizer, a teoria, por enquanto, ainda não se comentou muito bem sobre como vai funcionar. Mas na teoria, o que muitas pessoas estão falando e estão escutando é que você vai poder comprar tanto produtos para os seus personagens do jogo, não do jogo, mas da realidade virtual, né? O seu perfil, o seu boneco. Tanto também você vai poder comprar para si mesmo, para chegar na sua casa. Ainda não se sabe se, tipo, ao você comprar para o seu boneco, vai chegar para você também, ou se é, tipo, coisas diferentes. O que vocês acham? Vocês escutaram alguma coisa diferente? Sobre o e-commerce, eu acredito que vai ser de grande benefício para os comerciantes. Eles vão poder fazer propaganda dos seus produtos e serviços no metaverso. E eu acredito que eles vão ter uma grande liderança para poder criar eventos e mostrar o produto e serviços dele. Então, por isso eu acredito que vai ser bastante acessível os eventos, porque as empresas vão acabar pagando por isso e o público não vai precisar fazer isso, só vai precisar ver uma propaganda. Bem, comentando sobre isso, eu vou até puxar o assunto de entretenimento, né? Que até já ocorreram vários shows da Ariana Grande e eu esqueci o nome do rapper que teve um grande show no Fortnite. Desculpa, eu não conheço muito rapper, gente. Mas eu sei que os dois apresentaram, tipo, foram milhões de pessoas, né, participaram do show e é algo muito interessante, porque você muda, tipo, o conceito até de entretenimento, de como você pode ir num show. Foi, tipo, acho que mais de 27 milhões de jogadores naquilo. E é uma loucura que, tipo, esse show aconteceu, né, em 2020 e tipo, muda todo o esquema de como funciona o entretenimento e ele também, né, como eu comentei no metaverso, ele pretende também fazer com que você possa ir em cinemas e talvez até no futuro, né, as estreias não sejam nem mais nos cinemas presenciais, mas sejam nos cinemas do metaverso. Então você vai numa estreia, você pode ir lá, não sei, talvez você compre um ingresso. Não sei como funcionaria isso, ou se você só entra. Mas eu creio que seria mais comprar o ingresso, né? O que vocês acham? Vocês acham que seria de graça? Tudo? Eu acho que no caso do Fortnite, o fato de ser de graça, o show do Travis Scott no Fortnite, era meio que na verdade é um marketing, né? Dele conseguir fazer isso, né? Eu acho que vão acontecer situações em que vão ser pagas. Então você vai ter o filme tal, que você vai assistir no cinema do metaverso. E naturalmente esse cara vai ser pago, tal como os serviços de streaming hoje em dia são pagos, né? Eu acho que a gente consegue sempre fazer uma analogia a coisas que estão na nossa realidade, a realidade atual, né? Com a realidade aumentada também, a realidade virtual do metaverso. Então, tem shows que são beneficentes. Você leva um alimento não perecível e você consegue assistir o show. Isso é como se fosse praticamente de graça, né? Mas tem situações que isso já não cabe, você vai ter que pagar o ingresso, né?
Exatamente. Eu acredito que boa parte do que já existe hoje vai ser aproveitado no metaverso, porém a gente ainda não tem uma visão de como vai ser. Então eu acredito que a tecnologia vai continuar evoluindo e novas aplicações vão surgir. Porque isso é uma coisa para gerações futuras, né? Eu acho que a gente vai estar velhinho quando estiver funcionando tudo direitinho. A gente não vai nem curtir o metaverso. A gente só vai acompanhar o crescimento dele. Mudando um pouco de assunto, né, falando já sobre trabalho, que seria outra aplicação no metaverso, é justamente a realização de reuniões virtuais, em que você entra num ambiente escolhido pela equipe, e aí cada pessoa também pode escolher o seu avatar, e isso eu acho isso bastante interessante, porque acaba tornando, né, esse processo de trabalho um pouco mais divertido, descontraído, e não acredito que vai distrair, que vai afetar a produtividade negativamente. Eu acredito que facilita a interação entre as pessoas, principalmente no momento de pandemia, em que muita gente tem trabalhado em casa. Então hoje já existem jogos que as pessoas criam equipes e têm um ambiente próprio, e ao se aproximar, elas podem ver umas às outras pela câmera, mas essa é uma aplicação que antecedeu, né, o metaverso e passa pela mesma ideia, então eu acredito que tem muito a melhorar, que vai ser bastante positivo. Bem, eu vi até, né, que a Microsoft já até fez um produto para o seu óculos, e até o Meta também já fez. E o Microsoft está focando mais na questão do metaverso, mais para o trabalho, né, porque a Microsoft sempre foi focada mais para isso. Então acho até justo eles focarem mais nesse quesito de trabalho. E o Facebook, até onde eu vi, ele já estava até podendo criar, você pode editar a sua própria sala, né, para deixar ela mais confortável, mais a sua cara. Você pode até colocar o logo da sua empresa e tudo mais. Eu achei isso bastante interessante. Tem toda essa questão da facilidade do trabalho no escritório, né? Então, as pessoas que trabalham no The Office realmente têm todas essas vantagens. Entretanto, eu tenho um receio muito grande sobre o efeito social do trabalho que o metaverso vai proporcionar. Porque, digamos que o cinema no metaverso ele se torne muito popular, muito mais popular do que o cinema físico. Quantos cinemas físicos vão fechar e quantas pessoas terão os empregos, os trabalhos delas cortados também, jogados fora? Quando você fala no ambiente virtual, que uma sala de cinema virtual pode colocar um robozinho ali que vai fazer venda do ticket. Nem sequer vai ser necessário isso, cara. Você simplesmente vai comprar o ticket, entra lá e você já está no seu lugar e tá show. Mas o ponto é, muitas coisas conseguem ser automatizadas no mundo virtual muito mais facilmente do que no mundo real, né? No mundo real você precisa de um robô, de uma máquina que às vezes vai fazer uma função que é unicamente específica e ela não é genérica, né? Ela não tem um corpo humanoide que conseguiria fazer qualquer trabalho que um ser humano poderia fazer normalmente. Então você tem um potencial de perda de empregos muito maior a cada comércio que é transferido para o metaverso, né? Isso possui implicações sociais muito grandes, né? Nossa, sim, com certeza. Por exemplo, se você tem uma sala que é online, para que você vai precisar de pessoas que vão limpar, né? Você não precisa mais, por exemplo, dessas funções de, por exemplo, manutenção da luz ou segurança. Então, essas profissões que normalmente cuidam do prédio ou do local, todas elas vão ser escassas, né? Porque não vai ter mais o local vai ser todo online. Os trabalhos vão precisar cada vez mais se tornar criativos, né? Você vai ter que construir algum tipo de negócio dentro do metaverso que exija um pensamento criativo ou técnico específico, né? Agora, os trabalhos braçais que podem facilmente serem algoritmizados vão simplesmente deixar de existir a cada vez que você o metaverso vai ganhando um aumento, né? Por outro lado, eu vejo que esses recursos utilizados em escritórios, por exemplo, eles também são escassos e deixando de ser utilizados, eles vão estar mais disponíveis para a sociedade. Então, eu sei que nem todo mundo é capaz de alugar ou comprar um imóvel para abrir um negócio, mas eu vejo que sim, vários empregos vão ser perdidos no curto prazo, porém outros empregos de natureza
intelectual ou em outro local vão ser criados. E eu vejo bem parecido com a caso da lâmpada. Com a criação da lâmpada também, muitos empregos foram perdidos. Toda a fábrica de velas, fluidos, lampião, tudo isso foi perdido. Porém, o ser humano ele é adaptável. Eles acabaram encontrando empregos em outros lugares. E eu vejo que com essa evolução, as máquinas acabam ajudando o ser humano. Então eu vejo que a pobreza tem diminuído a ponto de a obesidade matar mais do que a fome. Então, apesar de existir o problema não ser perfeito, é um passo à frente. Bom, tem a visão aí que é bem positivista, visões que são mais negativistas aqui do meu lado também, mas tem um tópico que eu sou muito positivo. Esse tópico é sobre exercícios físicos e todo o universo fitness dentro do metaverso, né? Eu sou um usuário ferrenho do Apple Watch e, além disso, também sou um grande usuário do Fitness Plus. É basicamente uma plataforma que você tem acesso a vídeos e toda uma interação com o professor para conseguir fazer exercícios físicos e você é traqueado e tal. É uma coisa muito tecnológica. Eu acho que isso possui um potencial enorme dentro de uma tecnologia como o metaverso, que aumenta a conectividade que você tem com as outras pessoas. E eu acho que as pessoas comuns que querem apenas ter uma vida saudável, né, fazer o seu exercício diário ali e conseguir fazer uma gasta de calorias razoável, a conectividade com outras pessoas, e você ter outras pessoas fazendo a mesma coisa que você faz, é algo que incentiva bastante. Né? Então eu queria ver de vocês aí, o que vocês acham dos potenciais do metaverso sobre a cultura fitness, sobre a saúde das pessoas e sobre exercício físico no geral, né? Cara, eu acho que, tipo, já teve a fase do vamos fazer exercício em casa, quando lançou o Xbox ainda, que você tinha aquele aparelho que mostrava o seu sensor, que era um sensor, né, mostrava os seus movimentos, e tiveram vários jogos de movimento, por exemplo, Just Dance, né, e tipo, eram vários jogos, assim, e nada mudou, tinha muito de falar, muitas pessoas falaram que isso ia mudar, que o pessoal ia perder peso, mas acho que, tipo assim, pelo que eu vejo, pelo que eu escutei e pesquisei, não mudou tanta coisa assim. Então eu acho que talvez essa parte do fitness, eu acho que vai ser divertida, você vai poder fazer com seus amigos e tudo mais, mas eu não acho que vai ser tão efetivo quanto a coisa física. Eu acredito que vai ser bastante efetivo, justamente por adicionar o entretenimento. E eu sou um exemplo disso, porque na minha infância eu brinquei bastante naquela máquina de dança, né? Então eu acredito que era o início disso e eu ficava o dia inteiro dançando naquela máquina. Fazia muito exercício que eu não faria se não fosse a brincadeira. Então eu acho que é muito positivo para quem só ficaria em casa jogando, parado, e vai acabar se movimentando. Hoje, por exemplo, o ping-pong, ou o tênis de mesa, né, usando o Oculus Quest, é praticamente bem parecido com a realidade. E é algo bem divertido e que te força a se movimentar. E eu acredito também que não só esse movimento que faz perder peso, mas também outras artes marciais que podem ser praticadas nesse ambiente. Então, eu poderia, por exemplo, interagir com instrutores de artes marciais ou qualquer outra atividade física, até porque muitas atividades a gente precisa de acompanhamento. Então, isso também abre espaço para trabalho. Muita gente que quer ensinar como se exercitar, como realizar tais atividades físicas, vai acabar conectando bastante gente aí, instrutores e pessoas que precisam se movimentar. Tipo, eu acho que vai ser algo bem interessante, que vai realmente ajudar, mas eu acho que não deve ser algo para substituir. Eu acho que a academia e outros esportes, pessoalmente, eu acho que ainda deveriam ser algo a existir, mesmo com o metaverso já proporcionando essa nova forma de fitness. Mas apenas a minha opinião, claramente. Mas porque você é maromba, gente. Porque você é a garota dedicada dos exercícios físicos. A galera que quer se exercitar ali com o Oculus Quest, isso já existe, né? Que tem aquele jogo do Sabre de Luz, tem o Just Dance, né? Uhum. Acho que esses caras aí eles têm um potencial bem alto, assim, né? O que tu acha dos jogos lá? Eu acho que isso realmente vai tirar muita gente da inércia que tá parada, né? E vai ser bastante positivo. Mas concordo com a Juliana também que não vai substituir, porque, por exemplo, eu gosto muito de fazer trilha
Então, nada é como uma trilha na natureza. Porém, também não descarto a possibilidade de gente que não poderia participar dessas atividades, por exemplo, cadeirantes, eles poderiam viver essa experiência através do Oculus Quest. Então, poderia, por exemplo, uma câmera de altíssima qualidade e filmar um ambiente, a pessoa experimentar aquela situação, eu acho que vai abrir portas para muita gente. Verdade, isso realmente é algo que eu não tinha pensado, que eu acho bastante interessante, dar essa oportunidade para pessoas que não podem ter. Tem um contrário também, tipo, às vezes o cara vai jogar um ping-pong ali deitado na cama, né? Tem coisas que, tipo, exercícios, né, que podem ser feitos, eles podem, por um lado, ajudar uma galera, mas, por outro lado, algumas pessoas podem deixar de fazer o esforço que elas teriam que fazer no mundo real, porque elas estão usufruindo do metaverso, né? Então, a gente vai ter que esperar aí para saber se isso vai ser mais positivo do que negativo. Sim. Eu acho que realmente vai ter esse problema. Aí até podem surgir novas doenças por causa disso. E eu vejo como uma continuação dos problemas que a gente já tem hoje. Com pessoas que passam praticamente o dia inteiro na rede social. E aí esse exemplo do ping-pong na cama, por exemplo, realmente pode trazer problemas, mas que a gente vai acabar aprendendo a lidar com isso ao longo do tempo. Já tocando um pouco mais no assunto de jogos, eu acredito que muita gente pensa que o metaverso é só jogo, mas não é, como a gente já comentou, e que essa nova tecnologia abre portas para novas interações. Por exemplo, o jogo que o Iago comentou, com o sabre de luz, é algo que não existia. Assim, eu penso que o antecessor dele seria o Guitar Hero, em que a gente utilizava aquelas guitarras com botões e a gente interagia com a tela para tocar a música, né, entre aspas. O sabre de luz ele adiciona uma nova forma de interação, porque são movimentações muito mais complexas e que exigem também o raciocínio, coordenação motora. Isso aí, coordenação motora. Então, tocando nesse assunto de fitness e jogos, eu acredito que não somente no lado de fazer exercício, mas de novas interações. As Taratas, por exemplo, é um jogo que vai ser lançado e é uma imersão, né, no mundo espacial e que é bastante parecido com a realidade. E isso é um exemplo de jogo que vai mudar o paradigma de como a gente joga hoje. Então eu acredito que a gente vai deixar um pouco o controle que a gente utilizava antigamente e usar mais a movimentação com o uso de giroscópio e acelerômetro. Até um jogo que o Meta estava anunciando quando ele fez aquele grande anúncio sobre o metaverso, que ele, eu não sei se é de parceria, eu acho que é parceria, que eles vão trazer um jogo que é, tipo, a qualidade eu achei muito ruim, eu não sei se vocês chegaram a ver, mas a qualidade do jogo é muito, não pro 2022, sabe? Mas a ideia é bem legal, que você vai poder lutar com a sua espada e você vai ter a sensação de você estar segurando a espada, você está fazendo isso. Então acho que os jogos vão ser bem mais interativos nesse quesito, de você sentir-se mais dentro do jogo, de você sentir que é o personagem. E que vai ser mais, apesar dos jogos já serem RPG nesse estilo, mas vai ser ainda mais um RPG, porque vai ser mesmo você dentro do jogo. Então acho bastante interessante essas coisas. Isso me deixa um pouquinho assustado, né? Porque eu não quero me sentir tão dentro do jogo assim, em alguns jogos, principalmente, né? Então eles anunciaram, por exemplo, o Zuckerberg, ele falou sobre a parceria com a Rockstar para colocar o San Andreas dentro do Quest 2. Isso, acho que é esse jogo que eu estou comentando. Isso. O San Andreas, ele tem um nível de realidade ali que você consegue abstrair e lembrar que você está no mundo virtual. Agora, dependendo do nível que essa tecnologia evoluir, né, atualmente os gráficos eles são o máximo que você consegue atingir ali usando um Oculus Quest, por exemplo, seria um gráfico de um portátil, gráfico de um Nintendo Switch ou de um mobile. Agora, conforme isso vai evoluindo, como que vai ser a nossa relação com os jogos, estando nessa imersão e com nível de qualidade, com ray tracing, com
40 milhões de polígonos formados para fazer o rosto de uma pessoa e você mal consegue diferenciar se aquilo é uma pessoa real ou não, né? Como que vai ser a nossa empatia com esse cara, né? Tem um pouco de Westworld na minha cabeça quando eu lembro disso. Nossa, assim, imagina você jogar Resident Evil, tendo tudo aquilo de assustador no óculos virtual. Nossa, é muito complicado. Então, realmente, esse negócio vai ser bem nesse quesito de quão realista vai chegar, né? Portanto, que eu acho até esquisito, né? Se, por exemplo, um jogo de você matar pessoas e ser bem realista e você fazer isso. Eu acho que seria até um pouco desconfortável, psicótico, não sei. Imagina The Last of Us, só que você está first person ali, você está matando uma pessoa e o bagulho mostra como aconteceria de verdade. A espinha saindo, eu ficaria horrorizado, muito mais do que ser perseguido por um monstro. Exatamente, o trauma. Eu ficaria com medo também de normalizar essa situação, né? Mas eu acredito também que boa parte das pessoas deixariam de viver essas experiências, né? Eu, por exemplo, não gostaria de um jogo desse tipo. No máximo zumbi, assim, mas seria algo perturbador realmente. E sobre essa questão da resolução, eu acredito que não é problema para todo mundo. Hoje um dos jogos mais famosos é o Minecraft, então podem existir grandes jogos não com boas resoluções, mas também vão existir jogos ruins com qualidade boa e vice-versa. Sim, muitos jogos em 2D estão ganhando muito sucesso hoje em dia, por exemplo, Stardew Valley e muitos outros. Então, realmente, o gráfico não é... Às vezes o gráfico é o estilo do jogo, né? Então eles chamam de estilo. Mas vamos sair aqui do horário do recreio e vamos voltar para as estudadas, porque a gente tem que falar agora sobre como que seria o ambiente educacional dentro do metaverso, né? Que eu acredito que seja um dos maiores potenciais das tecnologias ao redor do metaverso, né? Então, hoje em dia a gente sofre um pouco, né, principalmente no meio da pandemia, com aulas virtuais, né? E tanto os professores quanto os alunos, eles sofrem com não ter aquele nível de conectividade que você gostaria de ter num ambiente de uma aula física, né? O ambiente virtual do metaverso pode proporcionar um alívio a esses profissionais e a esses alunos e aumentar a conectividade entre aluno e professor. Não só isso, permitindo que você consiga observar características antropológicas de um ser humano, simplesmente criando um holograma virtual de um ser humano e mostrando parte a parte cada osso, permitindo você fazer... Não aquele jogo de cirurgia que é completamente zoado, né? Você tendo uma simulação mais parecida ali com o que seria fazer a cirurgia num ambiente mais controlado, né? Ou mesmo você entender do que é feito os anéis de Saturno, simplesmente mostrando para uma criança uma representação virtual dos anéis e fazendo zoom e dando zoom out. Eu acho que possui grandes aplicações, se não a maior aplicação para essa tecnologia, né? Qual a opinião de vocês sobre isso? Cara, eu concordo plenamente com você, quando você falou um pouquinho agora, né, de mostrar pra criança do planeta essas coisas. Porque se eu estivesse na escola e se a minha professora me botasse assim no universo, mostrasse todos os planetas e o Sol, eu com certeza teria prestado mais atenção do que ver aquelas fotos sem graças que aparecem nos livros, né? Mas, né, nem é questão disso, mas aqui seria muito mais... interativo, né? Se pela internet às vezes é um pouco mais interativo, que o professor pode compartilhar a tela e tudo mais, imagina você estando na tela que o professor te mostra, no mundo que o professor te mostra. Ele pode, por exemplo, te mostrar as moléculas do corpo. Eu gastava muito tempo vendo o Google Earth, né? Eu gastava muito tempo olhando o Google Maps, o Google Earth, sabendo aonde que eram os lugares e tal. Aprendi muito geografia nessas ferramentas. Sim, né? O professor pode mostrar, por exemplo, quando você entra no Google Maps, como você citou, você pode ver agora por satélite. Imagina, durante a aula, o professor mostra o Castelo de Versalhes, por exemplo, por satélite. Você pode ver e aprender sobre isso. Então, acho que, tipo, na quesito de educação, apesar de todo mundo não gostar das aulas online, eu acho que quando você botasse no metaverso, com todas essas coisas que você adicionaria, eu acho que seria bastante interessante. Eu também acho, né, principalmente no ensino de física.
como foi mencionado, né? E porque justamente nesse mundo virtual é possível simular leis da física e ensinar diversas coisas que não seriam possíveis ali fisicamente, fora do mundo virtual, ou seriam muito caras para serem feitas, né? Então eu acredito que sim, vai baratear o custo da educação. E assim, eu imagino até como seria a imersão, né? O professor levar os alunos a novas culturas, novos lugares do mundo e ensinar sobre história, matemática e filosofia de maneira muito mais imersiva e de forma que vai prender mais a atenção dos alunos. E isso também permite que os professores tenham uma ideia, né, vejam as expressões dos alunos e que tenham maior interação nesse sentido. Mesmo que eles estejam presentes fisicamente, mas que utilizem os óculos com moderação, né? Eu acredito que tem que ser com moderação. E eu acredito que vai ser uma nova ferramenta aí e que vai adicionar bastante, assim como o Iago falou, né? Eu também passei boa parte da minha infância olhando o Google Earth e acredito que isso é um privilégio enorme, porque antigamente só os grandes ricos tinham grandes bibliotecas e tinham acesso à informação, e hoje isso está totalmente livre, né? Qualquer um com acesso à internet é capaz de acessar. Sim, sim. E aqui a gente faz um esforço para tentar identificar problemas sociais que estão em volta das tecnologias, né? Entretanto, eu juro que eu tento fazer um esforço para a educação e eu quase não consigo achar, né? Principalmente agora no momento que a gente está de pandemia, né? Esse podcast que está sendo gravado, a gente já está em 2021. 2022, né? Já pulou o ano, já fica até confuso. Mas o quanto que as tecnologias e o hype por volta do metaverso não foi propulsionado por causa da situação pandêmica, né? E o quanto que se essa tecnologia já tivesse avançado, nós poderíamos ter perdido menos a qualidade do ensino pelo fato de a gente ter essa tecnologia como suporte e também ter disponibilizado um recebimento melhor dos alunos, né? O pessoal que entrou na faculdade agora, que dá para receber trote, etc., deve ter sofrido porque perderam uma grande experiência, né? E que essa perda poderia talvez ter sido aliviada simplesmente por estarem como alternativa um ambiente virtual mais conectado, né? Sim, com certeza. Eu poderia até sentar na sala de aula, né? A gente poderia ter as cadeiras no metaverso, você ia lá sentar e você sentia isso como se fosse na sala de aula. Bem, gente, mas achei muito legal o nosso papo hoje. Só que a pergunta que eu não quero calar, vocês acham que realmente vai dar certo? Porque eu ouvi muito, eu pesquisei muito sobre, e eu vi que muitas pessoas falam que, infelizmente, elas não confiam tanto assim no Mark, e que ele já fez vários roubos de dados, né, que todo mundo sabe disso, pelo Facebook. E imagina se a gente desse todos os nossos dados, porque o metaverso seria, tipo, a sua vida, né, uma segunda vida. Teria muito roubo de dado, com certeza, e a gente abriria mão de muita da nossa privacidade. Então, vocês acham que vai ser algo aceitável, assim, pela sociedade, ou elas vão querer participar? Bom, eu acredito que o Mark não vai ser o único a participar desse mercado. Eu acredito que eles vão fazer um esforço enorme para serem os grandes líderes, né? E impedir que sejam interoperáveis com outras empresas. E realmente concordo com essa questão do roubo de dados e nesse ambiente a gente seria muito mais vigiado, muito mais dados seriam gerados sobre nós. Então, realmente é perigoso, então a gente tem que tomar cuidado com quem a gente está compartilhando de dados. E eu acredito que novas empresas vão surgir, inclusive organizações descentralizadas. Assim como o Bitcoin foi criado como moeda, que não existe um dono único, e a Ethereum faz isso hoje também, existe o Decentraland, que é um jogo para metaverso e que não possui um dono, e qualquer um pode ir lá criar o seu ambiente. Então eu acredito que a tendência é essa, software livre e que as pessoas não sejam vigiadas, né, por essas grandes empresas. Pois é, tem também o que é dar certo, né? Eu acho que pela perspectiva do Meta, da empresa Meta, né, do Zuckerberg, ele tem muito potencial para dar certo no quesito monetário, né? Agora,
também tem toda uma questão que já me traz uma dúvida se realmente vai dar certo no sentido monetário para essas empresas. Porque o Facebook ele surgiu meio como um acidente, né? Tinha um jovem lá que queria dar uma zoeira, que era o Zuckerberg, fez um site ali na universidade e foi evoluindo, acabou que, claro que depois eles tiveram todo um planejamento de como levar a empresa e tal, mas deu certo. Dessa vez eles estão fazendo algo que é muito planejado e é uma aposta grande, né? É a aposta de que o ambiente virtual vai ser a nova fronteira para a conectividade, né? Eu acho que tem grande potencial de dar certo nesse sentido. Agora, na perspectiva de dar certo, entre aspas, para a sociedade, né, a sociedade vai mais ganhar com isso do que perder, eu acho que tende a ficar ou na mesma ou ser negativo, principalmente na questão da privacidade. Mas se hoje com o meu PS5 eu consigo gravar uma partida multiplayer com todos os meus amigos, eles não necessariamente precisam saber, imagine então no metaverso que você vai ter servidores com pessoas fazendo N coisas, né? Quais são as possibilidades de inflação de direitos autorais e de direitos à privacidade que você vai acabar tendo, né? A legislação que a gente vai construir vai conseguir contemplar e vai conseguir fazer o controle disso tudo. Como fica entidades como a NSA quando tiver que lidar com crimes e com vigilância, né, a espionagem nesses ambientes também. Então, a minha opinião sobre vai dar certo, vai para alguns, para outros vai ficar na mesma ou vai ficar pior. E tipo, até na questão do e-commerce, por exemplo, eles vão conseguir totalmente rastrear o tipo de coisa que você compra, os seus gostos, porque vai ser compras online, né? Então, hoje em dia a gente ainda vai na loja, paga em dinheiro, não fica no seu cartão. Mas no momento que eles vão ter acesso ao seu cartão, ao seu nome, vai ser muito mais fácil de rastrear e montar o seu perfil. Sobre dar certo ou não, eu acredito que o metaverso já deu certo e ele pode ser uma ferramenta incrível, atuando de inúmeras formas significativas e possuindo um potencial de influência enorme. Porém, ainda tem muito que mostrar se quiser cobrir nossas expectativas. Por enquanto, o que nos resta é observar e mediar cautelosamente seus impactos e trabalhar junto com a comunidade para que sejam positivos. Muito obrigado por ouvir nosso podcast até o final. Sintam-se mais que convidados para ouvir não só outros podcasts do Debugando a Sociedade nessa temporada, mas da temporada anterior também. Obrigada, pessoal, por ouvir. Por favor, deixem um like e um comentário. Tchau, galera. Valeu, pessoal. Com certeza. Certeza que nossos colegas de trabalho, colegas de classe fizeram um excelente trabalho fazendo os outros podcasts. E até a próxima.